Inicialmente, boa tarde a todos. Cumprimento a plateia aqui, a mesa. Através do Dr. Luiz Darcy, eu estendo o meu abraço a todos os membros aqui presentes. Nos foi solicitado a apresentação, né, do tema da homeopatia, o que o médico generalista precisa saber. Então, igualmente, não temos nenhum conflito de interesse. Tenho formado também pela Unifesp, presidente da Associação Paulista de Homeopatia, durante algumas gestões, da Associação Médica Homeopática Brasileira também. A gente, com muita satisfação, está aqui, principalmente sabendo que tem os acadêmicos, médicos mais jovens, e nos estimulou ainda mais de estar aqui presente. O objetivo principal da nossa apresentação hoje é falar dos princípios fundamentais da homeopatia, comprovação do método homeopático, integralidade, falar da integralidade e da individualidade, da semiologia homeopática, casos clínicos e brevemente sobre as evidências científicas. Então, eu vou descrever um caso clínico, né, uma descrição clínica. No começo, meus pés e as pontas dos meus dedos se esfriaram, fui ficando lento e sonolento. Depois, meu coração começou... Voltou aqui. Como que eu volto aqui? Minha pulsação acelerou, experimentei uma ansiedade insuportável e muitos tremores, mas sem sentir arrepios, além de cansaço nos membros. Em seguida vieram as pulsações na cabeça, com a vermelhidão das bochechas e a sede. Em suma, todos os sintomas que geralmente acompanham a febre intermitente. Cada crise durava de 2 a 3 horas. Trata aqui de uma descrição que ocorria somente quando quem fez essa descrição repetia 2 vezes por dia 12 gramas de boa quinina. Quinina é a China officinalis, né? É a casca da China officinalis, que é muito utilizada para o tratamento das febres intermitentes, as febres maláricas. Quem descreve essa experimentação foi Samuel Hahnemann, e marca, quando ele fez essa experimentação, marcou o início do histórico e científico da homeopatia. A matéria médica de Cullen, isso aconteceu quando o Hahnemann, né, numa fase que ele estava fazendo muitas traduções, ele traduziu a matéria médica de um farmacologista chamado Cullen, que dizia que a Quina officinalis era eficaz nas febres intermitentes porque suas propriedades amargas e distringentes exerciam uma ação fortificante sobre o estômago. Hahnemann discordou dessa opinião, achou que era apenas uma opinião, não havia fundamento no que ele está falando, porque o Hahnemann achava que a quina ela tinha uma ação realmente nas febres intermitentes, mas não era por causa disso. E aí, o Hahnemann fez essa experimentação, ele ficou inconformado com essa interpretação e assumiu a iniciativa de experimentar essa droga em si próprio num plano de ingestão de 2 doses diárias de 12 gramas da quinina. Ele começou a experimentar em si. E ele observou isso daí, né? Esse ato de Hahnemann representa o primeiro princípio da homeopatia, que chama-se experimentação no indivíduo sadio. Ou seja, os medicamentos homeopáticos eles passam pelo um primeiro passo, que é o de experimentação e observação dos sintomas. Então, o Hahnemann, o que ele fez? Ele experimentou, ele observou esses sintomas descritos que eu descrevi no início, ele anota esses sintomas e ele observa que os sintomas se pareciam muito com os sintomas da febre intermitente, ou seja, ele observou que a quina ela produzia sintomas semelhantes ao que ela era utilizada a tratar, ou seja, a quina, quando ela é experimentada por um ser humano sadio, né, ela causava sintomas no indivíduo sadio semelhantes aos sintomas da febre intermitente. O Hahnemann relacionou esse fato a um princípio hipocrático chamado similia similibus curentur. Daí vem o nome da lei da semelhança. Similia similibus curentur é o semelhante cura-se pelo semelhante. Né? Então, os sintomas da malária, muito semelhantes aos sintomas descritos quando o Hahnemann experimentou a quinina. Aí o Hahnemann falou assim, existe um outro princípio, que é um princípio curativo, tá? Que presente nas substâncias medicinais. Tá?
Então o Hahnemann passa a testar esse método. Ele começa a experimentar outras substâncias, né? O enxofre, que é o sulfuro, a tuia, a arnica montana, que é uma planta, a brionia alba, outra planta, a calcária carbônica do reino animal, o arsênico, né? Nus vômica do reino vegetal, a sépia do reino animal e também o licopódio do reino vegetal e muitas outras substâncias. E ele começa a compor um banco de dados de experimentação, ou seja, substâncias dos 3 reinos, diferente do que muitas vezes as pessoas pensam que a homeopatia é só do reino vegetal, não. A homeopatia tem medicamentos dos 3 reinos. E ele passa a constituir um banco de dados, né? Um conjunto de manifestações, né? Esse conjunto de manifestações objetivas e subjetivas observadas das experimentações. Então, a isso o Hahnemann chamou de patogenesia. Não é patogenia, é patogenesia, ou seja, patos, doença, genesia, gênese. Então, é uma gênese, a gente cria uma doença artificial, então nós chamamos de patogenesia. E o conjunto da patogenesia, é do conjunto dessa patogenesia que a gente constrói as nossas matérias médicas homeopáticas. É o grande banco de dados da homeopatia. Então, realmente são grandes bancos de dados mesmos. Essa é uma das matérias médicas que tem 10 volumes e tem muitas outras também. Todas elas frutos de experimentação. Basicamente, o que nós fazemos na homeopatia, a gente tem as pessoas e nós procuramos relacionar o doente com a sua doença aos medicamentos homeopáticos. Então, quando a pessoa vai numa consulta homeopática, a gente faz uma anamnese. Essa anamnese a gente observa os sintomas e procura correlacionar esses sintomas às matérias médicas das diferentes substâncias. Então, a identificação da imagem patogenética, ou seja, a imagem da experimentação com o quadro completo do paciente, constitui uma condição decisiva para a prescrição homeopática. Então, o que acontece? Se uma criança com intensa congestão de amígdalas, rubor facial, febre elevada de início abrupto, boca seca com sede, apresenta ainda uma dilatação das pupilas, estamos então autorizados a prescrever-lhe homeopaticamente um determinado medicamento baseado na lei da semelhança. Esse medicamento é a beladona. Tá? A beladona pode ser facilmente lembrada como a planta da beleza das mulheres romanas no tempo dos grandes festins, deixando-as bonitas e atraentes. Beladona. De fato, se alguém ingere uma quantidade subtóxica, surge um rubor facial, a pupila dos olhos se dilata, a boca fica seca e o indivíduo fica com sede, num estado febril e irradiante de calor, que pode evoluir até o surgimento de delírios. Ou seja, esse quadro da doença corresponde à patogenesia de beladona. Um outro quadro, um paciente que tem as suas amígdalas inflamadas com uma tonalidade rosa pálida, a úvula pendendo no meio da garganta como se fosse um saco d'água, com dores ardentes, enferruada, melhoradas quando bebe líquidos frios e pioradas com bebidas quentes, sem ter sede apesar da febre e evitando cobertores. Necessita, para ser curado, do medicamento chamado apis mellifera. Então, a abelha também é usada em homeopatia. Se você já foi picado por uma, certamente se recorda da sensação desagradável e dolorosa. No local, uma inchação rósea acompanhada de uma dor picante e ardente, sensível ao menor toque e melhorada com a aplicação de compressas de água gelada ou álcool. E, igualmente, num outro caso de amidalite, a intoxicação por tal substância pode provocar febre precedida de calafrios acompanhada de uma transpiração abundante, frequentemente noturna, de odor forte, que não alivia o doente. A sede é intensa, com salivação profusa, boca úmida, hálito fétido. A língua grossa, recoberta de uma sarruburra branca, mostra a marca dos dentes. Esse medicamento é o mercúrio solubilis. Tá? Então, num paciente que, além desses sintomas, apresente amígdalas com pontos de pulso, deve-se receitar homeopaticamente, pelo princípio da semelhança, o medicamento mercúrio solubilis. Aqui temos a mesma situação clínica, tá? E a gente pode utilizar diferentes medicamentos. Amidalites, dependendo das características dela, a gente pode usar diferentes remédios e dos 3 reinos, tanto mineral, como vegetal, como animal. A matéria médica de Hahnemann descreveu 97 substâncias experimentais em vida, que com mais de 40 mil sintomas registrados.
Hoje nós temos mais de 5.000 medicamentos estudados depois de mais de 200 anos de Hahnemann. Hoje em dia a matéria médica se ampliou e continua se ampliando. Sendo as ferramentas básicas, como eu falei agora, a matéria médica, e um índice da matéria médica chamado repertório, que a gente vai falar daqui a pouco. Na tentativa de amenizar e evitar os sintomas orgânicos e lesionais, Hahnemann ele começou a diminuir a dose em quantidade, cada vez usando menor quantidade da dose requerida para tratar os pacientes e para as experimentações que ele fazia. Das doses subtóxicas passa ao emprego das grandes diluições. Daí o terceiro princípio, que é das doses mínimas. Então Hahnemann percebeu que o medicamento homeopático, né, quando ele sofre um processo de diluição e agitação sucessiva, que nós chamamos de sucção, né, ele tem melhor eficácia, ele funciona melhor. Ao contrário do medicamento tradicional, que a gente precisa aumentar a quantidade, o remédio homeopático, para ele ter mais eficácia, a gente tem que aumentar o processo de agitação e de diluição. Ele fica mais forte. A homeopatia é uma terapêutica médica, né, que consiste em curar os doentes valendo remédios preparados em diluições infinitesimais e capaz de produzir no homem aparentemente sadio sintomas semelhantes às doenças que devem curar no paciente específico. Então, daí surgem os 3 princípios básicos da homeopatia. O princípio da semelhança, experimentação e ação no remédio único. Né? É uma especialidade metodológica que requer uma abordagem integrada dos binômios doente e doença, né? E uma compreensão global da pessoa. Fundamental a gente abordar o indivíduo como um todo. Daí que a gente diz que um remédio único, aquele remédio que cobre a totalidade do paciente. Né? A principal competência do homeopata é saber conhecer a patogenesia que melhor se adapta à totalidade dos sinais e sintomas presentes, que podem ser tanto mentais como gerais, né, ou locais. Todos os sintomas são úteis para a individualização e essa compreensão global do paciente. Como escolher o remédio certo em homeopatia? Tá? Então, a gente, num primeiro momento, toma o caso, né, uma anamnese abrangente. Né? Em segundo momento, a gente busca o medicamento que casa com a totalidade sintomática do paciente. E num terceiro momento, a gente separa os sintomas que mais individualizam o paciente, repertoriza o caso, ou seja, eu vou falar agora, e escolhe o remédio a ser prescrito. Tá? Repertório homeopático é uma ferramenta essencial da homeopatia, que é um índice da matéria médica, onde a gente tem os sintomas e os medicamentos. Tá? Então, o repertório ele tem os capítulos com as partes orgânicas e tem um índice remissivo e tem os sintomas com os medicamentos de forma abreviada. Tá? Dessa forma, a gente faz uma comparação dos sintomas e busca um medicamento que melhor cobre a totalidade desses sintomas. Alguns casos clínicos aqui. A gente pega o caso, por exemplo, de uma criança aqui, a gente vê os sintomas mais característicos desse caso, né? E a gente faz um cruzamento desses sintomas. E a gente observa tanto os sintomas mentais, como os locais, como os gerais. E assim, a gente busca um medicamento que melhor cobre o caso. Tá? Esse é um procedimento que a gente faz, localiza o medicamento, escolhe a posologia, tá? E a gente observa o caso e acompanha o caso, a evolução desse caso. Tá? Então, esse aqui é um outro caso clínico, tá? Que nesse caso, ele é um caso de pneumonia. Tá? A gente iniciou o tratamento desse paciente, tá? E ele rapidamente, né, prescrevemos um medicamento chamado calcária carbônica para esse paciente, e ele rapidamente ele teve uma evolução muito positiva, tomou a calcária carbônica, em 24 horas o paciente não teve mais febre. Era um filho de um colega, inclusive, que eu atendi há algum tempo atrás. E esse caso foi publicado, inclusive. Tá? Em pouco tempo o paciente não teve mais febre, a ausculta pulmonar logo melhorou e ele pôde logo voltar às suas atividades normais. Falando um pouquinho da instituição, né, da homeopatia como especialidade, ela foi fundada como especialidade em 1979, ele é reconhecida pelo MB, pelo CFM, e desde 1990 a gente tem a prova de título de especialista realizada regularmente, anualmente. É necessário, obviamente,
formação em medicina. Temos atualmente 4 residências médicas e 14 cursos de especialização filiados ao Conselho de Entidades Formadoras, os Conselhos de Entidades Formadoras da Associação Médica Homeopática Brasileira, né? Em termos de pesquisa científica, publicamos, através do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, recentemente um dossiê especial de evidências científicas em homeopatia, tá, que está acessível a todos, tem publicações em vários periódicos, mas esse foi muito especial porque foi através de uma instituição nacional que envolveu pesquisa básica, modelos in vitro, ação em plantas, ensaios clínicos randomizados, controlados, ensaios clínicos duplo cego, placebo controlado, estudo de ensaios clínicos patogenéticos também. Representando que a homeopatia ela tem evidências científicas, quando ela é bem praticada, quando ela é bem aprendida. Os cursos, nós temos um currículo mínimo que é feito durante os cursos justamente para boa formação dos homeopatas. A homeopatia, como terapêutica médica, ela tem atuação em várias especialidades da medicina, tá? E pode ser de grande utilidade quando ela é bem aplicada. Eu agradeço aí a atenção de todos os senhores, desejando aqui que a gente tenha um excelente congresso e sucesso a todos. Saúde a todos.